Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar uma coisa que muita gente tem aí na cabeça, que é o seguinte: o Brasil é o reino dos monopólios e dos oligopólios. Vocês devem se lembrar que Paulo Guedes, quando era ministro da Economia, ele fez um discurso, acho que era, veja, acho que era numa palestra do BTG, que ele falou assim: o Brasil, nós somos 200 milhões de trouxas, explorados por 4, 5 piratas bancários, 4, 5 piratas de telecomunicações, 4, 5 piratas do aço, e assim vai. Do aço, acho que ele não acrescentou, mas assim vai. Ele estava reclamando que o Brasil você tem uma estrutura de mercado monopolista, né? E estruturas de mercado monopolistas são estruturas de mercado em que existem oligopólios. Tá? E bem, deixa eu me apresentar. Eu sou o Léo, aqui é do Rações Econômicos, e aqui nós tratamos a economia como ciência, então nós vamos destrinchar aqui essa impressão comum de que se no Brasil realmente é o país dos oligopólios, é o país da concentração, né? O Brasil é o país da concentração de mercado. E eu tenho que dizer com um certo rigor, que muitos me chamam de arrogância, tem uns problemas estruturais isso aqui que nos impedem de enfrentar o problema. Tá? Pessoal, esse vídeo é uma análise do mercado brasileiro do ponto de vista de conjuntura. Eu tomei uma decisão de que eu não vou falar o nome das empresas, porque quase todas, ou todas, estão listadas na Bolsa. Então eu não quero fazer uma análise das empresas de capital aberto, porque isso pode me trazer problemas, ou encheção de saco, que é um problema em si. Então, eu vou tratar da estrutura de mercado e eu quero, nesses vídeos aqui no canal, no X, no Instagram, me sigam em todas as redes sociais. Sempre que eu falar alguma coisa, usem o cérebro de vocês. Tá? Usem a capacidade cognitiva, se vocês tiverem. E, mais que tudo, aprendam a ler. Tá? Aprendam a interpretar textos. Léo, mas você está falando, você não está escrevendo. Sim, não estou. Estou, mas isso aqui não é um texto, né? São notas. Mas, por que eu digo aprender a ler? A leitura é a única possibilidade de exercício de você exercitar a sua capacidade cognitiva de interpretar discursos. Existem outras técnicas que se perderam, que é a técnica poética, a técnica épica, né, de poemas épicos, mas eu acho que é muito mais fácil você aprender realmente a ler um artigo de jornal, uma reportagem, do que você falar, não, eu não quero ler jornais, eu vou para Homero. Tá bom? Boa sorte. Então, aprendam a ler, aprendam a entender as coisas, tá? Quando vocês forem falar de empresas monopolistas, oligopolistas, eu tenho certeza que vocês não sabem o que é um monopsônio, o que é um oligopsônio. E essa palavra é muito difícil para a minha dicção, tá certo? Eu tenho certeza que muitos nunca ouviram falar disso. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque, recentemente, o presidente dos Estados Unidos começou a citar algumas investigações contra um monopólio de uma empresa estrangeira no mercado de carne nos Estados Unidos. E que essa empresa domina o mercado intermediário de carne, ou seja, dos produtores para o consumidor final, sendo uma empresa de frigoríficos ou até de compra e venda de carne, de boi, né, de estoque. Muita gente falou que é uma empresa brasileira, né? Sim, sim. Mas tem como resolver isso daí? Tem como você enfrentar monopólios? Tem como você enfrentar concentração de mercado? Você tem que saber de onde vem a concentração. Como a concentração de mercado, como o mercado foi concentrado? De onde vem essa dificuldade? Bem, a teoria marxista vai dizer que o capital, por sua acumulação, ele vai chegar a um grau monopolista, no último, no capital financeiro. Que o capital financeiro vai acumular os meios de produção, que os capitalistas financeiros vão acumular os meios de produção da economia real. Ele não fala bem economia real, mas dos outros itens de produção. A teoria liberal entende que os monopólios, né, o monopólio, o oligopólio, ou seja, a concentração de mercado, é um negócio chamado falha de mercado. E vai ter gente aí que vai falar que não é falha de mercado, porque o livre mercado é isso, é a concentração do poder econômico na mão de pequenos empresários. Veja, vocês não estão entendendo uma coisa. Mercado é onde se negocia bens e serviços, tá? E é muito importante você saber os termos, o que é mercado, o que é a dinâmica da oferta e da demanda, e eu não posso ficar explicando sempre.
Então, deixa eu fazer um jabá aqui. Eu tenho o curso Economia para Finanças, que eu explico tudo isso, até para fazer análise de ativos. Então, eu não faço análise de ativos, para que você possa fazer análise de ativos. Então, eu vou deixar o link aí na descrição, um curso do Hotmart. Por enquanto não há mais o desconto, tá certo? Deem uma olhada lá, mas tem boas condições de pagamento, tá certo? Bem, voltando aqui. Voltando aqui, mas só esqueci de falar, são 10 horas de conteúdo, são mais de 10 horas de conteúdo em 30 aulas, tá? Bem, vamos lá. É, o mercado é onde se negocia bens e serviços, ou onde pessoas que ofertam bens e serviços, os ofertantes de bens e serviços, encontram os demandantes de bens e serviços. Isso é um mercado. Aí vem a teoria do mercado perfeito de livre concorrência, em que todos os ofertantes têm o mesmo poder de barganha para com os demandantes e vice-versa. Então você não tem nenhuma assimetria de mercado, seja assimetria de informação, seja assimetria de barganha, de barganha, de poder de negociação. Não dá para eu ficar explicando isso aqui, mais uma vez, caso vocês tenham interesse em se aprofundar, vão lá no curso. Muito bem. Existe algo em que haja livre concorrência? Não, não há. A coisa mais próxima da livre concorrência é o mercado de commodities. Por quê? Não há diferenciação. Não há diferenciação. Né? As coisas são diferenciadas o máximo possível para que entre elas não haja diferenciação. Café, é lógico que você tem o robusto, você tem o arábica. Mas depois disso, é mais ou menos a mesma coisa. O petróleo tem o WTI e tem o Brent. Depois disso, é a mesma coisa. O Brent tem seu preço, o WTI tem seu preço. Energia elétrica, né, contratos futuros de energia aí também pode entrar como uma commodity. Ferro, aço nem tanto, né? Ferro, carvão é uma commodity. Então são mercados em que os ofertantes colocam em oferta, num lugar que normalmente é uma bolsa de mercadorias e futuros, e você tem e os demandantes vão lá e fazem a negociação normalmente por pregão, porque aí a diferenciação se dá via preço. Como na média, depois um que tem mais poder vai se diluindo na quantidade de demandantes ou de ofertantes, você vai ter que no final você tem uma média de preço, que é a média do pregão do dia. Muito bem, né? Do momento, né? Você tá falando aqui. Muito bem. Só que aí você deve falar, Léo, você está falando monopólio e oligopólio, você está falando que as commodities é um mercado em que há, é o mercado mais perfeito que tem, ou mais de acordo com o mercado perfeito, porque há pouco poder de consideração de mercado, de distorção, de assimetria. Sim. Mas, Léo, petróleo é uma commodity. E existe a OPEP. Léo, milho é uma commodity. E você tem empresas que manipulam o preço do milho. O café é uma commodity. E as irmãs cafeeiras da Alemanha foram condenadas. Agora eu não lembro se foi no começo dos anos 2000 ou no final se foi 2001, 2002 ou se foi 2008, 2009. Eu não sei se foi no começo ou no final da década de 2000. Mas enfim, elas foram condenadas por cortes. Condenadas não. Elas aceitaram pagar uma baita de indenização na casa de bilhões de euros para que o processo não fosse adiante. Então elas confessaram que havia uma manipulação de mercado. Uh, e essas irmãs compravam café, elas concentravam quase toda a compra de café do mundo e manipulavam o preço da commodity na demanda. Muito bem. Você também tem o caso do câmbio. O câmbio não é bem uma commodity, mas você tem um mercado de câmbio. E você teve grandes bancos, né, no final da década de 2010 que foram condenados por manipulação do câmbio no mercado de Forex. Grandes bancos, inclusive grandes bancos saíram do Brasil para se desfazer dessas operações, para se reestruturar depois da grande multa que eles levaram. Então, veja, a concentração do mercado de commodities, do mercado bancário, do commodities energéticas, minerais e agrícolas, é normal, isso acontece. Bancário também, você tem no mundo inteiro, você teve esses grandes, os maiores bancos do mundo foram condenados. Você tem o cartel da mídia, né? Que eu acho muito interessante que no Brasil se fala que existe um consórcio em que as grandes mídias trocam informações entre elas e sem problema nenhum. Uma pauta a outra, uma valida a outra, e você tem um oligopólio e um monopólio. Você tem um oligopólio de contratantes de mão de obra para esse mercado, você tem um oligopólio de credibilidade, ou seja, assimetria de informação, só elas podem dizer o que é informação ou não, e você tem um oligopólio da mídia, e sem problema nenhum, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica não faz nada. Você tem uma série de monopólios no mundo, isso é normal. E veja, por normalidade, eu não digo que isso é bom. Eu não digo que deixa para lá, não tem o que fazer. Eu digo que isto acontece. Isto acontece.
É por isso que se entende que a formação de concentração de mercado, seja monopólio, seja oligopólio, seja, eu sempre erro essa palavra, monopsônios e oligopsônios, isso acontece. A concentração de mercado acontece. Que ele leva a uma assimetria, ele leva a um aumento de capacidade de barganha para um dos polos. É, por quê? O mercado é a forma mais eficiente de negociações de bens e serviços de criação de valor. Mas os agentes, quando começam a acumular muita capacidade ou de produção ou de compra, eles são capazes de manipular. Ou seja, fazer o mercado agir fora das leis internas econômicas, fora da curva de oferta e demanda. Eles são capazes de manipular a curva de oferta e demanda. Eles são capazes de dar preço. Eles são capazes de tabelar preço, que são os cartéis. Eles são capazes de uniformizar o serviço, que é uma forma de cartel também, que em alguns países, não no Brasil, você tem cartéis de mídia que foram condenados. Eles foram condenados por uniformizar o discurso, por uniformizar algumas pautas de notícia ou de produção de conteúdo, para que não houvesse a concorrência, né? Para que eles dividissem alguns mercados, por exemplo, todo mundo quer assistir filme de super-herói. Então, super-herói não. O que acontece, eu não sei se vocês já perceberam, às vezes lança uma música e essa música tem um tema. É, depois você começa, tem umas 3, 4 músicas satélites que tem mais ou menos o mesmo tema. Né? Perdi o amor da minha vida, ela vai se casar. Né? Aí tem uma que fala que é a maior saudade que eu já tive, aí o outro fala que o evento está cancelado. E são 3, 4 músicas na mesma semana, que são lançadas com a mesma temática. Isso é uniformizar o discurso, porque você aumenta, você uniformiza e você fala que aquele produto está na moda, porque todo mundo está produzindo, e você dá algumas variações daquele produto. Isso é uma forma de controle de mercado. Isso não chega a ser um monopólio, isso não chega a ser um oligopólio, mas isso é uma forma, sim, de concentração de mercado via cartel. Os cartéis têm capacidade de combinar o tipo de oferta para que o consumidor não possa escolher muito bem. Isso acontece em todas as empresas do capitalismo, é uma tendência do capitalismo. E aqui eu não estou dizendo que isso é ruim em si, eu não estou falando que isso é bom em si. Eu estou falando que é uma tendência. Isso acontece. Nisso os marxistas estão certos. Aí vocês vão falar, Léo, não, isso não é uma tendência do capitalismo, porque você pode ver que nos monopólios brasileiros, no monopólio bancário e no monopólio de commodities agrícolas e de bens pecuários no Brasil, isso foi o próprio mercado brasileiro, foi o próprio Estado brasileiro, via Banco de Desenvolvimento, via linhas de crédito, via legislações de vigilância sanitária, legislações do Banco Central, né, dependendo do setor, legislações do setor elétrico, que foram tornando mais complicado a entrada de concorrentes. Sim, isso com certeza. Com certeza. Isso com certeza ajuda. Mas veja, a capacidade do Estado de pôr legislações como barreira de entrada é porque você já tem uma empresa com grande quantidade de capital e de mercado que pode abrir mão de um pouco da sua taxa de lucro para pagar para como barreira. Porque ela também é afetada. Ela também tem que cumprir as legislações. Ela também tem que cumprir essa barreira. Ela também tem que cumprir esse aumento de imposto ou essa regulamentação técnica que diminui a eficiência. Ela também tem que cumprir essa regulamentação do setor de carnes que tem que ter não sei quantos frigoríficos por culpa de área, né, para carne e crua, não sei, para a carne não estragar, né, porque é um bem perecível, não sei, mas existe uma série de legislações, sim, mas elas também têm que cumprir. Mas porque como elas têm poder de mercado, elas podem transformar este poder de mercado em cumprimento dessas legislações. Caso não houvessem empresas tão grandes com tanta capacidade produtiva, essas legislações não criariam mercado, elas impediriam o mercado. Então, elas impedindo o mercado, elas teriam que ser modificadas. Fora também um outro problema que a concentração de dinheiro e de riquezas na mão de alguns poucos empresários facilita também a corrupção do poder político. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando das Ilhas Faroe. Eu estou falando, por exemplo, também das Ilhas Maurício, eu estou falando da Conchinchina, né? Evidentemente que eu não estou falando do Brasil, mas evidentemente que é normal do comportamento humano, não no Brasil, porque o sistema burocrático brasileiro é perfeito, mas você tem também a capacidade de que mais dinheiro na mão de poucos agentes seja mais fácil esses poucos agentes corromperem os agentes públicos. E também os agentes públicos também podem exigir mais dos agentes privados
um pouco de dinheiro, um pouco de facilidades, ou seja, essa quantidade de riqueza na mão de poucos agentes torna mais fácil a corrupção, tanto partindo do polo do Estado como partindo do polo dos próprios empresários, tá? Porque há menos agentes, é mais fácil, tá? Muito bem. Então você tem um monopólio gerado pela grande capacidade produtiva. E você tem um monopólio, você tem uns oligopólios com condição de mercado quando você tem poucas empresas que têm tanta capacidade produtiva, ou seja, elas estão em economia de escala, em que o custo marginal, né, no limite, tende a zero. Ou seja, eles estão em processo de que uma mercadoria a mais não me custa nada. Quando eles atingem esse processo de que receita marginal é igual a lucro, ou seja, em que o custo marginal é igual, tende a zero, ele nunca vai ser, ele tende a zero, ou seja, aquela diferença é muito pequena. Se eu produzir 1 quilo a mais por R$ 40, eu não tenho praticamente mais custo para pagar, esses R$ 40 é lucro. Quando elas chegam nisso aqui, elas têm tanta capacidade produtiva, porque elas já têm capacidade instalada. Já têm capacidade instalada não só do ponto de vista de fábrica, mas elas também já controlam a linha de distribuição. O que elas estão fazendo é eminentemente a máquina produz dinheiro, porque quando ela produz um carro, quando ela produz 1 quilo de carne embalada, quando ela faz um financiamento bancário, quando ela vende uma assinatura de TV a cabo ou de telefonia, aquilo que está entrando é quase lucro. E esse quase depende do setor, tá? Pode ser em algum setor que 90 e tantos por cento é lucro, pode ser do setor que 50% é lucro, mas isso é o máximo que dá para fazer, ou seja, ela é a mais eficiente do setor. Isso aqui é economia de escala relativa, evidentemente, depende do setor, mas que ela tem uma eficiência tão grande que novos entrantes, em que novos entrantes não concorrem diretamente com a empresa. Os novos entrantes não vão conseguir concorrer no preço. Os novos entrantes terão que concorrer numa diferenciação de mercadoria. Eu quero concorrer no mercado de carnes. Eu não consigo entregar o quilo do filé a R$ 40. Não dá. Vai chegar para o consumidor final a 60, 70, porque eu não tenho capacidade produtiva. Novos entrantes, concorrentes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que esse filé de um açougue de um youtuber famoso e que a carne é do gado japonês e que foi criada tomando cerveja e ouvindo música clássica. Então, eu podendo ter essa historinha, sendo verdadeira ou não, eu posso dizer que as pessoas aceitam pagar mais caro por aquela carne, eu não concorro via preço. Então, no mercado em que você tem oligopolistas, que você tem monopolistas, você vê que novos entrantes só conseguem concorrer com diferenciação. É verdade? É. Se você vê no Brasil, novos entrantes do ponto de vista de banco, eles só conseguem concorrer se eles mostram uma inovação, como foi um banco que não existia há 10, 15 anos, eu acho que faz 10 anos que ele está no mercado. Esse banco começou com a diferenciação de ser um banco totalmente digital. Os bancos grandes já tinham concentração de mercado, bancos estrangeiros tentavam vir e voltava, porque não tinha mais espaço para outros bancos. E aí, esse novo banco ele consegue um espaço significativo do mercado, ele consegue um espaço, ele consegue uma boa penetração no mercado, ele consegue roubar clientes, vamos dizer assim, ele consegue gerar novos clientes, clientes que estavam à margem do mercado, à margem do mercado, porque monopólios e oligopólios geram um negócio chamado excedente do monopolista. É uma região da curva de oferta e demanda em que os monopolistas não querem atender, porque para eles não vale a pena. E como não tem nenhum outro banco, nenhuma outra empresa de energia, nenhuma outra empresa de telefonia, nenhuma outra empresa de petróleo que quer atender essas pessoas, não vale a pena para os monopolistas, oligopolistas, desenvolverem um produto que atenda às necessidades da margem. Então, esse pessoal que está à margem, eles podem até consumir, mas eles vão consumir de outra maneira, de pessoas que são ou revendedores, ou pessoas que dão outras soluções, mas que não conseguem concorrer diretamente com os monopolistas. E aí é por diferenciação ou por precariedade. Tá? Aí você pode entrar o desvio de energia elétrica, você pode entrar o desvio de sinal TV a cabo, você pode entrar no mercado de descaminho e de desvio de outros produtos que o monopolista não atende, esse tipo de coisa. Na questão produtiva,
é difícil falar setor bancário como produtivo, né? Mas no setor de oferta de bens bancários, bens e serviços bancários, entrou-se um novo entrante, desculpe o pleonasmo, que ofereceu um aplicativo. Esse aplicativo bancarizou muita gente, chamou muita gente da margem que não era de interesse dos grandes oligopolistas de mercado. E esse pessoal foi chamado à margem para começar a serem bancarizados, para começarem a estar na curva de demanda do setor bancário. Porque foi uma inovação? Sim. Só que para eles, foi uma inovação do lado da oferta. A oferta, algum entrante conseguiu desenvolver um produto que não precisasse de não sei quantas mil agências, não precisasse de não sei quantos mil funcionários. Eles conseguiram fazer uma operação muito mais barata para concorrer com o pessoal que já tinha escala de mercado. E aí, para quem está à margem, não tinha muita diferença, porque eles poderiam sacar em caixa eletrônico sem aqueles que não tem, aqueles caixas eletrônicos que atendem todos os bancos, né? Eu não quero falar nome de marca. Eles poderiam depositar dinheiro, a princípio, por boleto, né? No começo foi mais cartão de crédito, né? Mas vocês entenderam. E poderia continuar para quem estava à margem, não tinha diferenciação do produto em si, era coisa muito básica. Mas, do lado do ofertante, desse novo player, os sistemas dele, os processos deles eram distintos. E isso permitiu a concorrência. Só que aí você cria uma série de empresas também nesse mesmo, né, que são as fintechs, mas que agora você tem alguns oligopolistas de fintech, que eles já têm capacidade instalada de software, eles já têm capacidade instalada de profissionais para fazer análise do perfil desses consumidores, então você já tem uma consideração também de mercado. Esse tipo de monopólio é um monopólio que acontece por controle de escala mesmo, controle de produtividade. O exemplo que eu dei também do ponto de vista elétrico e do ponto de vista telefonia e do ponto de vista de petróleo, além das empresas de água e esgoto, são um pouco mais complicados. Por quê? Nesse daqui que é por capacidade produtiva, em que ele tem economia de escala, estas empresas são muito rentáveis. Elas são muito rentáveis, elas são muito boas no que elas fazem, elas têm uma produtividade alta e elas participam muito bem do mercado. Qual é o problema da capacidade produtiva que leva à concentração de mercado, que é normalmente não monopolista, mas ela é normalmente oligopolista? Né? Monopólio é um, oligopólio são alguns. Que normalmente é oligopolista. Veja, quando você tem uma capacidade produtiva muito boa e você é tão bom no que você faz que para outros concorrentes terem a sua mesma capacidade, os outros concorrentes precisam de muito capital ou precisam de uma grande inovação. Então, eu não preciso ficar pegando qualquer cliente. Eu não preciso cobrar um preço tão baixo para atrair cliente, porque eu não estou brigando no preço. Eu quero clientes específicos. Por isso que há mais concorrência no mercado de private banking, né, de banco para pessoas com renda maior, porque há menos pessoas com renda maior, a lucratividade dessas pessoas de renda maior é muito melhor do que de clientes mais baixos. Então você tem uma grande concorrência entre os bancos sobre esse setor. Mas, para o setor bancário em si, e outros tipos de setor, por exemplo, do setor automobilístico, no Brasil também, você tem alguma coisa que a microeconomia chamaria de oligopólio. Por quê? Eu sei que no Brasil quem fala que é oligopólio ou não é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Por quê? Porque eles estão preocupados com a caracterização jurídica. Eu não estou falando de caracterização jurídica. Veja, se eu falo que alguém cometeu fez alguém falecer, certo? Isso é um fenômeno estritamente jurídico. Eu tenho que provar juridicamente. Eu não posso falar que alguém fez isso se eu não puder provar, certo? Certo. Aqui, eu, como professor de economia, eu estou analisando a teoria econômica. E, economicamente, isso é um oligopólio bancário no Brasil. Juridicamente, eu não sei. Pode ser que eles funcionem, provavelmente eles funcionam totalmente dentro da lei brasileira. Mas, do ponto de vista econômico, isso é um oligopólio. Tá? Muito bem. E é um oligopólio levado pela produtividade. A capacidade produtiva dessas empresas levou, ao longo do tempo, a compra de outros bancos, que levou à consideração de mercado. Você reduz a necessidade de capital, ou seja, você tem uma maior produção por margem, ou seja, um macroeconomista, um escritório de advocacia, né, um escritório não, né, um back-office, alguns técnicos de sistema de informação dentro do banco, né? Você consegue manter, ou então, um escritório 4, 5 mil pessoas, alguns escritórios que concentram em total 4, 5 mil pessoas, conseguem tocar uma carteira com 50 milhões de clientes. Ao passo que, se alguém quiser concorrer por esses 25 mil, por metade desse mercado, vai ter que contratar mais 4, 5 mil pessoas.
porque a capacidade instalada, vocês entendem o que eu quero dizer? Então, o monopólio ou oligopólio aumenta a lucratividade via aumenta a rentabilidade da produtividade e isso também diminui as opções dos clientes. E alguns clientes não vão conseguir se encaixar nesse ofertante de bens e serviços. Isso gera monopólio e oligopólio. E normalmente ele começa com compras e fusões de entidades menores. Vejam a história bancária no Brasil. Um dos pais disso é o seu Delfim Neto. O seu Delfim Neto via que o crédito era muito caro no Brasil. Então ele entendeu que fazer incentivar os bancos e instituições financeiras a fazerem fusões e aquisições, concentrando o mercado, poderia gerar economia de escala nesses bancos. E esses bancos, assim, poderiam oferecer créditos e serviços financeiros mais baratos e eficientes. Não deu certo, né, seu Delfim? Pro doutor Delfim. Mas, bem, foi assim que o mercado brasileiro chegou da forma que é hoje. E existe um outro tipo de monopólio, existe um outro tipo de concentração de mercado, pode ser oligopolista ou monopolista, que é que aqui é o monopólio natural. Diferentemente do monopólio ou oligopólio, da concentração de mercado via produção, né, via aumento de produtividade, de concentração de mercado via compras e aquisições, eu vou me tornando mais eficiente, eu compro o vizinho, aí eu compro a carteira do vizinho, né, eu como banco compro a carteira de clientes do vizinho, indústria automotiva, eu sou muito eficiente porque eu produzo um carro muito bom, mas eu não tenho tanta qualidade, então eu não atinjo aquele mercado de carro de luxo, né? Por exemplo, eu sou o carro do povo alemão, mas eu não tenho tanta qualidade, mas eu vejo que a Porsche tem uma fábrica que produz carros melhores, então eu compro a Porsche, depois eu compro a Audi, depois eu compro tal. Temos a Volkswagen, certo? Esses monopólios aqui geram muita lucratividade. Mas, se o mercado fosse livre, a lucratividade geral do mercado, a receita, pelo menos, geral, ou seja, se criaria mais riquezas, não para os acionistas. A receita tenderia a ser maior, porque haveria mais pessoas atendidas, de uma forma que agregaria mais valor para cada pessoa, porque você teria uma divisão de eu quero isso, eu estou disposto a isso, disposto a aquilo, né? Que o excedente do monopolista viria para o mercado, e você aumentaria a quantidade geral de riquezas. O lucro dos acionistas, o lucro dos capitalistas seria menor, mas você teria mais riqueza e dinheiro sendo gerado, você teria mais empregos, isso tudo. Isso é o monopólio, o oligopólio por economia de escala, por produtividade. Aí você tem um monopólio natural. Diferente do oligopólio produtivo, o monopólio natural tende a ser ineficiente. Ele tende a não alcançar a economia de escala. Léo, o que é um monopólio natural? O monopólio natural é um lugar em que, se eu quero ter uma distribuição de energia elétrica, eu quero ter uma distribuição de água e esgoto, eu quero ter uma distribuição de telefonia fixa, eu vou ter que construir todo um sistema de cabos e fios elétricos, cabos e fio telefônico, cabos e fios, tubulações de esgoto, de água e esgoto, esse tipo de coisa, estações de tratamento, né, para essas três empresas. E isso vai gerar uma quantidade enorme de capital, porque isso demanda muito investimento. E esse investimento vai ser dividido em 3, 4 empresas. Essas 3, 4 empresas vão fazer um investimento triplicado, quadruplicado, ou apenas duas empresas, vão ter que, imagina, construir duas redes de coleta de esgoto, duas redes de captação de água, dois reservatórios, dois sistemas de tratamento de esgoto na cidade de São Paulo, onde evidentemente que eles vão querer fazer tudo isso, as empresas que estão concorrendo. Vão fazer no centro de São Paulo, vão fazer nos Jardins, vão fazer ali na região da Zona Leste, tem mais dinheiro, Tatuapé, Moca, ou no Rio de Janeiro vai fazer na Zona Sul. Por quê? Porque se eu tenho uma quantidade de dinheiro para concorrer, eu vou concorrer onde dá mais dinheiro. Isso é monopolista. E como eu preciso de muito capital e a quantidade de receita são as quantidades de assinante de energia elétrica, assinante de telefonia, assinante de água e esgoto, a quantidade de assinantes é limitada. Então, eu vou ter que dividir a quantidade de assinantes por 2. O mercado é metade, só que a quantidade de investimentos demandada é o dobro. Se eu tiver 3 concorrentes, o mercado é um terço, só que a quantidade de investimentos necessária para que os 3 concorram é o triplo. Então, mas isso é uma teoria pós-fato, tá? Então, você tem uma condição de monopólio natural. Seria ineficiente concorrer assim. Então, o Estado tem que dar a licença de falar quem tem o direito de explorar aquele mercado monopolista. Natural, porque não tem como você concorrer. Só que tem um problema. Se
a quantidade de clientes é fixa e a elasticidade, ou seja, a elasticidade de preço, ou seja, quantas pessoas utilizam água e quantas pessoas utilizam água se a água está R$ 1, quantas pessoas utilizam água se a água está 50% mais cara. A quantidade de pessoas, a demanda por água é mais ou menos a mesma. É bem mais ou menos a mesma. Você corta no começo desperdício, mas depois é mais ou menos a mesma. As pessoas precisam lavar roupa, as pessoas precisam comer. O banho, muitas vezes, é até um artifício psicológico, as pessoas ficam no banheiro quanto elas precisam ficar. Então, vocês entendem o que eu quero dizer. Ah, o consumo de água, o consumo de energia elétrica para pessoas físicas, né, não para empresas, o consumo de telefonia fixa, ela é mais ou menos, tem uma quantidade mais ou menos mínima. Então, não dá para você aumentar também, não dá para, o preço não desincentiva o uso. E quando o problema é quando o preço aumenta percentualmente, mas quando você já está com preço alto, a pessoa só vai racionalizar um pouco o custo. Só vai racionalizar um pouco. Depois ela vai usar realmente minimamente. Telefonia, as pessoas faziam ligações no orelhão. As pessoas tinham vizinhos que pagavam por fora para eles usar o telefone daquele prédio, saber que tinha um vizinho que tinha linha telefônica. Água e esgoto no Brasil não é tão caro em comparação ao mundo, até porque eu acho que isso é um produto standard da cesta, né? Mas energia elétrica no Brasil é caro. É mais caro que o normal no resto do mundo. Léo, como você sabe? Você viu uma estatística? Não, não vi uma estatística, mas o consumo de energia elétrica no Brasil é mais caro do que eu posso pensar comparativamente por cabeça, certo? Então, se vocês não quiserem acreditar nisso aí, não acreditem. Vou procurar os números, se eu estiver errado, me desculpa, mas eu tenho quase certeza do que eu estou falando. Muito bem. Você tem serviços ineficientes. Esses serviços ineficientes, por quê? Porque o monopólio, você não precisa atender o cliente. Além de que você não precisar atender o cliente, você não tem a concorrência te roubando clientes, você também não tem você também não vê um aumento de quantidade gasta em investimento igual ao aumento de receita. Por quê? Você já tem um mercado. E muitas vezes você aumentar a quantidade de produção te custa mais do que o lucro que você vai ter. Porque você vai ter que comprar você vai ter que instalar novos canos, que vai demorar 10, 20 anos para pagar aquela obra, vamos supor, né, as pessoas tal, pelo consumo. Então você tem muito consumo marginal de água que as pessoas não são atendidas porque você precisa realmente de investimentos públicos para fazer aquilo. Então você leva uma ineficiência por um monopólio natural. A telefonia não é mais monopólio natural faz uns 20, 30 anos. Por quê? Desde o final da década de 90, começo dos anos 2000. Por quê? Se desenvolveu novas tecnologias de que a transmissão e a infraestrutura de telefonia fixa ficou muito mais barato de ser instalada. Ficou muito mais barato ter acesso à telefonia. E depois já se evoluiu para telefonia móvel, depois para internet via TV a cabo, esse tipo de coisa, que ficou muito mais barato. Então você pode ter 4 ou 5 concorrentes. Só que o que ocorre com esses 4, 5 concorrentes hoje da TV a cabo no Brasil, telefonia no Brasil? Eles herdaram a infraestrutura do monopolista brasileiro antes, que era do governo federal, que era a Telebrás. A Telebrás ainda existe, né? Mas ela presta outros serviços, mas de telefonia, a varejo, essas coisas, são 4, 5 concorrentes no Brasil. Em cada estado tem um que tem maior capacidade, porque foi o que comprou o leilão original da Telebrás. Então você tem um monopólio do serviço de telefonia que veio do monopólio natural, e depois virou um produtivo. E, evidentemente, a empresa que comprou o lote mais rentável é a empresa que também teve mais capacidade de capital para se tornar importante em outros estados, né, no Brasil. E aí você tem hoje um oligopólio das telecomunicações. Oligopólio de telecomunicação é muito difícil de quebrar. Por quê? Você precisa de muito capital realmente para você instalar. Ficou mais barato, mas não ficou preço de pinga, né? Ficou mais barato, mas não ficou preço de pinga você abrir uma empresa de telecomunicação. Mas tem alguns provedores de internet menores, em cidades menores, em que essas grandes oligopolistas ou não oferecem um serviço bom, ou por elas usarem antenas ou um outro serviço de infraestrutura um pouco mais longe para atender uma área menor, naquela cidade em específico, ficou ruim, ficar ruim o sinal, esse tipo de coisa. E tem pessoas que são empresários que têm dinheiro e conseguem investir para produzir uma antena ou até para prestar um serviço via que são as operadoras de telefonia virtuais, né, que utilizam até várias antenas e vários serviços de várias empresas via contrato para prestar um serviço e tal.
você começa a surgir sim, você tem isso no Brasil. Só que aí você tem um problema também que é um problema de mercado, que é a insegurança, que vocês sabem que no Brasil você tem algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, em que essas pequenas provedoras de internet são sequestradas pelo crime organizado. Elas ou têm que ir embora ou passar a infraestrutura para que eles explorem naquela área. Aí qual é o problema? O problema é que o crime organizado está fazendo o papel de Estado, e está transformando aquilo ali em monopólio estatal. Então isso passando a página do crime organizado, esse é o tipo de monopólio, o monopólio natural. Telefonia hoje não é mais um monopólio natural, só que ela herda a distorção da telefonia no Brasil, do mercado de telefonia no Brasil, herda muito herda muito da herança, perdão, pleonasmo, mas herda muito da estrutura que havia da antiga Telebrás. Os leilões foram feitos até de uma forma correta, você divide por lote e tal, mas quem herda um lote de São Paulo vai conseguir concorrer muito melhor do que quem herda um lote do Rio de Janeiro. Né? Ah, mas o Rio de Janeiro é um lugar com. É um PIB importante para o Brasil. Acho que não é mais o segundo, mas é um PIB muito importante para o Brasil. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade muito complicada. Tá? É um lugar que você tem boa parte dos assinantes de energia e de telefonia no Rio de Janeiro, né, TV a cabo, não pagam. Tá? Então, o lote do Rio de Janeiro não é tão bom assim. Bem, e, Léo, e o petróleo? O petróleo não é um monopólio natural. O petróleo não é um monopólio natural. Mineração de ouro, mineração de ferro, não são monopólios naturais. Não são. Na legislação brasileira, o que está no subsolo pertence à União. E a União, por ser dona do ouro, né, nem sei se o Brasil tem prata, ferro, urânio e assim vai, além do petróleo, evidentemente, né? A União é dona dessas coisas. A União dá o direito de exploração para diferentes jazidas desses minerais para diferentes empresas. A Petrobras tem um regime distinto em que a Petrobras tem o direito de exploração de uma parte de alguns campos, mesmo que eles não foram leiloados ainda, mas é por uma legislação própria do pré-sal e de outras regiões do Brasil. Mas isso também não deixa de ser um monopólio legal. Legal não no sentido de bom, mas é que a legislação entende, por algum motivo, de que esses itens são monopolistas. No caso, a Petrobras não tem mais o monopólio da exploração, mas ela tem algumas coisas que ela é chamada a investir ou ter o direito, ou seja, ela pode vender o direito. Algumas coisas. No Brasil, tem um monopólio, em que só o Estado pode produzir, que é o monopólio do urânio, e meus amigos liberais que me perdoem, mas eu acho que é a única coisa certa na legislação brasileira, é o monopólio do urânio, certo? É a única coisa certa na legislação brasileira. Eu acho que é isso, é o monopólio do urânio. Só o Estado brasileiro pode investir pode produzir, minerar. Evidentemente que existem mineradoras de urânio, mas o Brasil passa, o Brasil terceiriza, pode terceirizar, né? Ela cede o direito, mas aquele urânio, o material bruto pertence à União. Não é como no ouro, em que o Brasil permite algumas jazidas serem exploradas por empresas e o ouro pertence à empresa, ele só paga o royalty para o Brasil. No caso do urânio, não. O metal físico pertence à União, e a União que tem que ver o que vai fazer com isso. Isso é um monopólio legal. Léo, e há empresas que controlam toda a cadeia produtiva. Só que elas controlam toda a cadeia produtiva, porém, na hora de vender, existem outras marcas. Existem marcas que são, às vezes, da própria empresa e elas concorrem entre si. Você tem essa diferença. Tem. Isso aí também é uma concentração de mercado, mas na verdade é um monopsônio ou oligopsônio. Monopólio é sobre a oferta. A oferta se concentra de uma forma que manipula o mercado e retira um excedente. Ela cobra mais caro ou de uma forma mais ineficiente, ou às vezes ambos. No caso do monopólio legal, pode acontecer os ambos. Correio é um monopólio legal. Tá. Eu falei que era só a Petrobras, mas você também tem um monopólio legal. E da Petrobras você tem, como eu já falei no outro vídeo, ela não tem mais legalmente monopólio. Só que a Petrobras virou um monopólio produtivo.
porque ela acumulou a sua capacidade de produção na época em que ela tinha proteção legal, e agora ela tem toda a concentração de mercado. Ela vende, ela é praticamente a única refinaria, a única empresa que tem refinarias no Brasil. Parece que só tem uma que não pertence à Petrobras. Então ela tem praticamente um monopólio, de forma econômica, quero dizer, legalmente não me importa, mas ela concentra o mercado e ela herdou de uma situação de legislação anterior. Tá? O monopsônio é o seguinte: você tem empresas que compram de outras empresas para serem as atacadistas ou distribuidoras. E você também tem fábricas, né? Que em fábrica, eu não estou falando apenas de fábrica de automóvel, eu estou falando também de, por exemplo, empresas que são beneficiadoras de grãos, empresas que transformam óleo de soja em óleo de soja, empresas que compram arroz cru e transformam em arroz beneficiado pronto para consumo, empresas que produzem, que compram gado vivo e transformam em filé, certo? Que são os frigoríficos. Essas empresas, você, quando na hora que você for comprar, você pode estar comprando de uma empresa diferente. Você tem o óleo de soja 1, óleo de soja 2, são empresas diferentes, elas concorrem no preço, concorrem na qualidade, às vezes tem diferentes blends, mas na hora que você for ver, a fábrica, que elas apenas invasam ou misturam, elas estão comprando praticamente do mesmo, o insumo vem tudo de um mesmo lugar. A maior parte do óleo de soja vem tudo do mesmo lugar, às vezes elas só estão invasando, às vezes elas só estão misturando com alguma coisa, entende? Então você tem uma empresa que pode controlar uma etapa do consumo, da produção. E quando você controla uma etapa da produção, é porque você tem o monopólio ou o oligopólio da, da capacidade da compra daqueles produtos para beneficiamento. Então, quando a gente fala existe um monopólio da carne no Brasil, na verdade você tem um monopsônio ou oligopsônio da carne no Brasil. Uma empresa que foi muito capaz de comprar proteína de diferentes produtores que eram muito pulverizados e, por capacidade de mercado, ela começou a ser a única capaz de comprar gado ou outros animais nessas fazendas, nessas produtoras, né, no produtor rural, e é praticamente ele que consegue comprar. Não há capital para outros compradores, ou não há escala. Ou às vezes, se você comprar de outro, eu não compro de você mês que vem. Eu não comprando de você mês que vem, o ano que vem, você vai quebrar. Porque isso, você vai falar, Léo, isso é chantagem. Não, mas às vezes pode ser por contrato de exclusividade. A legislação dá essas margens e é coisa muito difícil, porque realmente você pode querer ter um contrato de exclusividade com o seu ofertante ou com o seu demandante. E isso gera uma concentração de mercado na hora da compra. E isso é pior do que o monopólio ou oligopólio. Porque só ela, não é que ela tem toda a capacidade, ela tem muita eficiência na produção, só ela consegue dar o preço da matéria-prima. Porque como ela é 90, 80% das compras, ela fala quanto. Veja, a commodity, se eu estou falando de empresa de carne, mas pode ser empresa de óleo de soja, que também não é muito diferente, empresa de beneficiamento de arroz, também não é muito diferente. Commodities deveriam ir para pregão, mas uma empresa, ou algumas, duas, três empresas, controlam o volume do pregão. Por exemplo, na questão do café, que eu já falei que eu dei exemplo da empresa alemã. Uma empresa que controle, duas ou três empresas que controlam o volume do pregão, é só elas que compram praticamente. Os outros são muito pequenos para dar volume. Isso é um monopsônio ou oligopsônio. Como se destrói monopsônios ou oligopsônios? Da forma que. Acho que é Roosevelt, mas não o que da Segunda Guerra, o outro. Fez com a Standard Oil. Você só destrói oligopsônios ou oligopsônios fatiando a empresa. Não tem jeito. Porque para uma empresa de soja, uma empresa de frigoríficos, uma empresa de. Dá para você ter monopsônios ou oligopsônios, por exemplo, em carros, mas não via indústria, mas via concessionárias. Só as concessionárias têm a permissão da venda de carros e outros veículos naquela região, que você precisa de uma legislação. Aí é totalmente via Estado. Então você compra muitas licenças, só você tem o controle daquelas licenças ali. Então eu sou o único demandante de carros de fábrica. Dá também. E aí esses concessionários dão um preço para a fábrica. Dá para acontecer. As fábricas também podem fazer isso com as autopeças e tal. É, e aí, como é a forma que você consegue quebrar oligopsônios e monopsônios? Você quebra a empresa. A empresa tem 4, 5 fábricas, unidades industriais no Brasil inteiro. Essas 4, 5 unidades industriais demandam todo o produto, toda a matéria-prima, e assim eles dão preço na matéria-prima. Vamos falar de café, por exemplo, na Alemanha. Né? Elas têm 4, 5 fábricas na Alemanha que demandam quase todo o café do mundo para fazer café solúvel. E então o que você pode fazer? Primeiro você pode limitar a produção.
Depois você fala, ó, essas 4, 5 indústrias não podem pertencer ao mesmo grupo empresarial, ou vocês vão ter que desenvolver mais 3, 4 empresas, spin-offs, esse tipo de coisa, e vocês vão ter que construir mais 4, 5 fábricas, e aí é uma engenharia econômica complicada. Por exemplo, o setor de bebidas alcoólicas no Brasil. Quando a Antártica e a Brahma se uniram, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica exigiu que elas sejam obrigadas a prestar logística para a entrega de bebida alcoólica de concorrentes. As concorrentes pagando apenas o custo objetivo daquela, daquela entrega. Porque no setor de bebidas, o que determina a capacidade de consumo daquela bebida é a distribuição, é a bebida estar em todos os lugares. Evidentemente você faz diferentes bebidas para diferentes públicos, mas é você ter uma geladeira da marca de refrigerante, da marca de bebida alcoólica, esse tipo de coisa. E elas têm contratos de exclusividade com os bares e restaurantes mais importantes da região, para que só consumam daquela bebida tanto alcoólica como não alcoólica. E aí é obrigatório no Brasil que essa empresa, Ambev, tenha que distribuir das suas concorrentes, para quebrar uma coisa que as tornaria monopolista. Então, você tem algumas coisas, mas é muito difícil. Por quê? Porque é normal você chegar numa situação em que você seja tão eficiente que você tenha não o monopólio da venda, mas você tenha o monopólio da compra, que se chama monopsônio. Como se concorre isso? Se estiver acontecendo nos Estados Unidos, você vai ter que quitar. Você vai ter que não permitir participação. Você pode fazer uma sobretaxação dessa empresa para distribuição para subsídios a outras empresas surgirem. Dá para fazer. Por exemplo, a Microsoft e a Apple, no meio dos anos 90, a Microsoft, os reguladores dos Estados Unidos estavam com medo que a Microsoft se tornasse monopolista na produção de computadores pessoais. A Microsoft deu linhas de crédito e auxiliou a Apple a continuar existindo para que a Microsoft não fosse considerada monopolista, né, em software de computadores pessoais. Você tem algumas pressões que o legislador pode fazer. É complicado. Eu acredito que é muito complicado você mexer em monopólio. Primeiro que é muito complicado do ponto de vista de risco do agente político. Tanto risco moral como né, é difícil. Isso aqui já não é mais mercado. Mas é muito complicado você ser eficiente também para mexer nesse monopólio. O que você consegue fazer contra monopsônios e oligopsônios, se os seus produtores estão reféns de poucos compradores, você pode incentivar e permitir exportação de produto cru, né, de produto de commodity. Você incentiva para que não passe por esses monopolistas e monopsolistas. Só que tem um problema. Normalmente, esse pessoal, quando atinge monopsônio, bicho, eles já mandam na cadeia mundial. Tá? Caso do café, né, e outras que eu não posso falar. Como é que você mexe com, por exemplo, o mercado bancário? Não tem muito o que fazer. Você vai ter que ou vender a empresa, você vai ter que fazer uma intervenção de venda de diferentes escritórios, mas aí você pode gerar aumento de preços dos produtos bancários e capacidade e falta de liquidez dos agentes menores, porque é uma divisão totalmente artificial. E aí você vai ter problemas de ajuste e tal, e o sistema bancário é um sistema que a capacidade de oligopólio e monopólio do sistema bancário permite a liquidez, porque se der uma encrenca, você sabe que o Banco Central pode chegar na maior empresa do sistema e falar, olha, o quarto, quinto, sexto, sétimo, nono maior banco da economia, deu problema. Você vai lá e vai comprar a carteira. Depois a gente acerta como você vai ser recompensado. Beleza, você permitiu a liquidez no mercado. Então é difícil, é muito difícil mexer. O mundo não é um morango, como diria uns historiadores comunistas aqui no YouTube. Certo? É muito complicado. Porque o aumento da capacidade produtiva leva a incentivo, leva a capacidade de eu baixar preço. E às vezes não é dumping. Né? Não é que eu realmente sou mais eficiente que você, eu estou pegando seu mercado. Só que uma vez que eu peguei o mercado, agora eu faço com o mercado que eu quiser. Quem vai entrar? É difícil, é muito complicado. É uma falha da eficiência de mercado, mas a própria eficiência de mercado leva a essas situações. Muito complicado. Tá, pessoal? Hoje eu falei. E é isso aí, pessoal. Assinem o curso, tá? No curso tem mais aulas dessa forma, são 10 horas de conteúdo, 30 aulas no total, mais de 10 horas de conteúdo. Assinem lá. Se vocês se arrependerem, vocês têm 7 dias para cancelar. O link tá aí na descrição. Tá bom? Abraço, fiquem com Deus.